Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Hoje, sexta-feira, sextou, hein, pessoal? 14/7, ao vivo aqui, juntamente com o nosso querido convidado, que eu já vou chamá-lo aqui para vocês, trazendo aí muito conteúdo, muita novidade. Vamos estar falando aí sobre a parte financeira, sobre o mercado financeiro condominial, trazendo aqui novidades de grande relevância para o mercado condominial, né? E com certeza você que nos acompanha aí no Pod Síndico vai estar, né, vai estar aí somando muito mais aí para sua gestão. Hoje um programa especial, edição especial de sexta-feira aqui. Eu, Reginaldo, estou sem a nossa querida Tamiles aqui, que está nos acompanhando aí também. Um abraço para ela, que está aí nos acompanhando, juntamente com o nosso convidado de hoje, nosso querido Murialdo, né, da Empresta Condo. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder recebê-lo aqui nessa manhã, né, trazendo aí muito conteúdo para os nossos convidados, Murialdo. Boa tarde, bom dia, Reginaldo, tudo É, bem? bom dia, boa Bom tarde. dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe quando que a pessoa vai assistir. E agradecer o convite, né? Eu me chamo Murialdo Crescêncio, sou, eu sou responsável pela Empresta Condo, uma plataforma de crédito para o mercado de condomínios. E para mim é uma oportunidade espetacular de estar aqui em São Paulo conversando contigo, poder trazer um pouco do que a gente está fazendo, das nossas, né, do nosso trabalho e contar um pouco da nossa experiência nesse mercado, né, em relação às formas de financiamento e também as linhas de crédito em geral para o mercado de condomínios. Nossa, fantástico isso, né? Até porque a gente vai quebrar alguns paradigmas que existem aqui em relação aos condomínios, né, Murialdo? Porque muito se fala, condomínio não tem crédito, condomínio não possui um cartão de crédito, condomínio não consegue fazer empréstimo, e a gente sabe que hoje, né, o condomínio ele é rateio de despesas e às vezes aquele rateio mal se paga as Sim, despesas sim. do mês, né, do dia a dia, e aí o condomínio acaba se deteriorando, as coisas a fazer, reformas, pintura, várias situações aí que o síndico é pego de surpresa, e aí, com certeza, esse trabalho que você desenvolve junto à empresa vem solucionar essa dor que o síndico tem, né? É mais ou menos essa a ideia, né, Murialdo? Sim, só para complementar, assim, o que a gente vem, fazendo no dia a dia, eu estou no mercado bancário há mais de 30 anos, né, fui durante muito tempo executivo do mercado, trabalhei aí em diversos bancos e desde 2019, agora em agosto a gente vai completar 4 anos de atuação, a gente vem buscando soluções financeiras para o mercado de condomínios. O mercado, ele é muito o condomínio em geral, vamos falar assim, ele é muito bem quisto pelos bancos, desde que não se fale de crédito. Ou seja, Sim. o banco gosta muito da aplicação financeira daqueles fundos de reserva e fundo de obras, gosta do serviço de, digamos, de conta corrente, gosta do serviço de cobrança, mas quando fala em crédito, em financiamento, isso fica Já é assusta. um papo, digamos assim, é uma pauta indigesta. Por quê? O condomínio, na essência, ele não tem, né, uma personalidade jurídica, né? Ele tem Sim. CNPJ, mas não tem, do ponto de vista legal, do ponto de vista do Código Civil, a personalidade jurídica para poder, então, tomar uma linha de crédito, fazer um empréstimo. O mercado foi, ao longo do tempo, buscando solução e hoje nós temos, né, nós como plataforma, nós temos várias empresas que financiam, que fazem crédito para condomínios, mas sabendo que essa peculiaridade do condomínio, ele não é uma empresa na acepção da palavra, né, não tem Certo. uma característica do ponto de vista jurídico, mas ele tem lá uma coisa que faz muito sentido, que é uma assembleia que aprova, os seus, né, seus condôminos tomam as decisões, isso fica registrado numa ata, então aquilo que estiver ali registrado está valendo. E é como a gente tem operado. Nesses 4 anos, a gente já financiou exemplos de estruturas de energia solar, reformas, pinturas, eh, a parte de terceirização. Então, diversos itens do condomínio que podem ou que necessitam ser financiados, a gente consegue fazer isso em até 90 meses. Qual que é a grande questão que fica? Precisa, então, isso ser uma, digamos, uma decisão de assembleia, tem que respeitar a convenção, a ata, quórum e fazer o registro disso, né, de Entendi. forma correta no cartório correspondente. É claro, tudo isso, né, com amparo legal, tudo, né, bem elaborado ali numa Sim, assembleia, um edital de convocação para a perfeito. discussão do tema, Isso.
não pode chegar lá, colocar, por exemplo, no edital de convocação, né, pessoal, assuntos gerais e Isso aí. levar uma e Operação de levar crédito. uma operação É, de é crédito como verdade. essa, né? É. Então tem que tomar esses Sim, cuidados, sim, né, sim. Murialdo? Sim, com certeza. Teve um caso aí agora no início do ano que foi engraçado, assim, foi emblemático, né? Sim, Que foi o seguinte: o nosso parceiro de serviços, o fornecedor, trouxe a operação, a gente encaminhou tudo certo, ok, a gente foi ler a convenção. E a convenção deixava claro lá que o quórum mínimo para fazer tal procedimento era de 2/3. E o síndico falou: não, mas eu já conversei aqui com o nosso jurídico, tá tudo certo, né, metade mais um. Falou: "Ah, mas a tua convenção tá escrito, né?" Isso foi tipo numa quinta-feira. aham, Na segunda-feira me ligou o síndico e falou assim: "Ah, pois é, sabe, final de semana eu estava no churrasco, conversei com meu cunhado que é advogado, e ele falou que tu tem razão. Realmente a gente vai correr então atrás, vai, né, fazer um procedimento para conseguir pegar as assinaturas adicionais, fazer aquele ajuste de assembleia de ata", e aí ele conseguiu juntar os 2/3. Então, para ver que como é importante nessa o respeito, né, sim, ao que está na convenção, mas também, assim, pensar que é uma acabou o pós-pandemia, vamos pensar assim, né, nessa questão dos condomínios envolveu um represamento de muitas obras, procedimentos, né, por conta das dificuldades de acesso. Então, durante muito tempo não se podia entrar no condomínio, então aquela obra que tinha que ser feita foi sendo protelada, postergada. E ao mesmo tempo também a gente vive hoje, de alguma forma, uma certa inflação, né, no material de construção. Então aquele condomínio que estava guardando um recurso para fazer um determinado procedimento, esperou a pandemia e agora ele começa a olhar os preços, cada dia, cada semestre, cada ano que passa, vai ficando cada vez mais caro fazer isso, sim, né, o valor acumulado não é suficiente. Então o que a gente comenta sempre nesse contexto é que a gente também pode chamar esse empréstimo de uma antecipação do fundo de obras. Aquilo que talvez tu levasse lá 3, 4, 5 anos para juntar, e tu teria um custo o custo de, digamos, a evolução dos preços, ele se equipara, ou dependendo do caso, pode valer a pena em relação ao custo financeiro de uma operação como sim. essa. Sem dizer também, né, que a partir do momento que você tem o dinheiro em mãos, você tem o poder de compra, né? Você pode até diminuir o valor Isso desse aí. produto final, né, seja ele um produto, material, mão de obra, naquele momento, né? E aí você, nesse rateio dessa despesa, no caso, para pagamento Sim, desse financiamento contratado, você ganha bastante em cima disso, né? Porque você ganha querendo ou não, seu dinheiro lá, de repente, fazendo um rateio lá de 2 3 anos, de repente, a gente vai fazer um rateio, e a gente ouve muito isso, né: uhum, "Ah, vamos começar a fazer o rateio, e daqui um ano a gente faz a contratação do serviço", exatamente. né. Só que daqui um ano o serviço aumentou, né, os Verdade. materiais Uhum. aumentaram, né, e a gente vive aí numa inflação louca, né, que a gente muitas dúvidas dentro do mercado financeiro, né. E isso acaba, né, perdendo o poder de compra, né, a nossa Sim, moeda, o sim. dinheiro que está ali, ele acaba perdendo o poder de compra. Já nessa situação, isso muda, né. Sim. Tem questões, por exemplo, taxa Selic, né, ela começou lá em 3 e alguma coisa, a gente está em quase 14. Qual que Olha, é o cenário, possível? Muito provavelmente ela deva se reduzir, mas não vai reduzir de 13 para 3, ela para vai 3, reduzir em para suaves 11, 9, prestações, né. é. Esse é um ponto. Outro ponto também é assim, se a operação de crédito, o valor da operação é acreditado na conta do condomínio, então o condomínio tem aquele caixa e aquele caixa ele pode negociar, por exemplo, com o fornecedor de tinta, ele pode negociar com o prestador de serviços, que é uma coisa bem importante, que às vezes o orçamento ele é feito e dura 2 anos, 1 ano e meio, 12 meses uma obra, porque tem uma limitação de caixa e o prestador precisa colocar o número máximo de pessoas ali. Então, olha, a parcela paga, exemplo, 3 pintores, mas com o dinheiro em caixa ela pode pagar 6 ou 9 pintores. Então o tempo de obra se reduz. Se esse Sim, tempo de obra se reduz, a chance do material de construção subir reduz, a chance de aumentar o salário, né, de virar lá o salário mínimo e naturalmente ter, exemplo, dissídios coletivos impactando. Então tem uma série de fatores que podem que a princípio, se tu olhar, um lado do prisma, tu vai pensar: "Ah, eu tenho um custo financeiro, a taxa de juros é muito alta". Ok, mas compara essas receitas financeiras, essa possibilidade de antecipar o tempo de obra, de agilizar o processo, né.
Sim, uma pintura que essa é uma época até boa de falar disso, porque a partir de setembro que o pessoal começa a aproveitar, os dias são mais sim. longos, chove, né, um pouco menos, né? São E ensolarados, né? tem O mais. tempo melhor, o tempo mais Então é seco, né? época de pintar o prédio, não é no Sim, inverno, né? Então, imagina o que, que pode servir, o que, que pode ser útil essa capacidade de agilizar esse processo. Então, tudo isso está fazendo uma análise assim mais ah, rica, mais detalhada de uma operação de crédito, que se tu olhar só um pedaço é o negativo por conta dos juros, mas tem outros lados positivos. Então, essa mescla, essa análise, ela é importante para o síndico, para uma administração do condomínio, para poder então chegar a uma conclusão, olha, vale ou não vale a pena. Quer ver um exemplo que eu uso bastante são as garantias construtivas, né? Ou seja, determinados prédios tu tem que fazer lá determinados procedimentos para manter a garantia da obra, da construtora. Então, se o condomínio não descuida isso, se isso não é bem feito, isso pode representar um custo adicional, ele perde uma garantia que era né, que é uma coisa muito mais complexa, né, muito mais difícil depois de recuperar. Questões, por exemplo, o que era uma microfissura vira uma rachadura, vai gastar mais material, verdade. vai chamar um outro tipo de perfil de empresa, vai ser mais caro. Então, essa inércia em tomar uma decisão, ela acaba sendo muitas vezes onerosa, mais onerosa do que o próprio custo financeiro da operação. Sim, e é aquilo que a gente comentou, né? O seu dinheiro ele vai perdendo o poder de compra, né? E aí é onde você vai ter, que está aí nos acompanhando, né? Você síndico vai ter que ter todo aquele retrabalho de Sim, convencimento, porque sim, às vezes você faz lá um rateio. Ah, vamos fazer um rateio, vamos colocar aqui 36 meses de R$ 100, sim. né? Até para fazer conta de padaria, né? Só que aí quando chega lá no meio do caminho, esses essas 36 parcelas de R$ 100, né, Muriel, Sim. ela não vai fechar a conta. Aí você Não vai ter que paga. chamar uma outra assembleia, vai ter que se O desgaste é muito maior, indispor, né? vai ter que colocar para os É. moradores lá que, ó, infelizmente subiu a mão de obra, subiu o material, vamos ter que acrescentar aí mais 12 parcelas de Sim, 100, mais 10 de é 100. o que mais E acontece. tudo isso, né, gera o quê? Gera desconfiança, né, gera, assim, uma situação, né, Desgaste, né? desgaste emocional Sim, 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 inclusive, sim, né, no sim. dia a dia. Verdade. Então tudo isso, às vezes, você colocar na ponta do lápis, né, não vale a pena. Então acho que é É. uma solução incrível mesmo. Eu também comento muitas vezes, Reginaldo, é assim, é do síndico, da administração fazer uma gestão proativa do Uhum. caixa e não simplesmente atuar de forma inerte, né? Só, digamos, sem olhar isso com um olhar mais criterioso. Isso é difícil, é uma questão cultural, muitas vezes as pessoas não, né, não conseguem entender a importância, né, do crédito em si, como isso pode ajudar no contexto geral. A gente foi, ao longo desse tempo, desses 4 anos, aperfeiçoando esse modelo, vamos pensar assim, trazendo novos parceiros, agregando novos modelos. E uma das coisas que a gente pode dizer, assim, que trouxemos também um pouco de inovação dentro da realidade do mercado, dentro das ferramentas que a gente tem, a gente acabou trazendo como uma oferta uma alternativa. Quando a gente fala de financiamento, a gente não está falando só do empréstimo, né? Vamos pensar assim, financiamento seria o gênero e o empréstimo uma espécie, né? E a Sim. gente trouxe também a possibilidade do fornecedor oferecer, através de link de pagamento, o parcelamento para o condômino, no seu cartão de crédito, de alguns desses serviços, ou parte desse serviço. Então, quando o fornecedor parceiro nosso faz uma análise de uma proposta e a gente faz esse suporte para ele, ele leva o financiamento, exemplo, 60 parcelas de tanto, 24 de tanto, mas também leva uma opção, olha, quem quiser pagar no cartão, tá aqui o link, paga em 12 vezes, dependendo da negociação do fornecedor, sem encargos, dependendo da negociação com algum encargo financeiro, mas mesmo assim menor, né? E a opção dele pagar no cartão, evitando que esse rateio ele vá parar no boleto do condomínio e, eventualmente, né, se o condomínio tem a garantidora, que ele tenha adicionalmente esse custo de garantidora também na operação. Então, é Entendi. uma forma de, digamos assim, de, Dar de opções, né. viabilizar, né, Viabilizar, e isso. eliminar focos de resistência de uma assembleia, porque muitas vezes tem aquele condomínio que não quer pagar juros e aquele condomínio que, se não for em 90 meses, não tem como pagar. Então, Sim. para equilibrar essa relação, muitas vezes na assembleia, a gente acabou
adaptando, né, um produto que já estava no mercado para essa realidade e tem dado certo. A gente tem alguns cases legais de sucesso. Esse recurso ele entra de forma imediata, né? É muito rápido na conta do fornecedor, então a capacidade de gerar também aquela entrada, né, do financiamento do que é muito comum, né? O condomínio dar uma entrada e depois pagar em parcelas. Esse formato acaba também contribuindo para isso. Então foi Tá, uma inovação que a gente implantou no final do ano passado e já temos alguns cases aí de sucesso em condomínios. entendi. E em relação ao condomínio fazer essa aquisição, né, eu Hum. percebi isso, você já respondeu Uhum. também, a questão da assembleia, a questão da convocação tá tudo certinho, mas quais outros detalhes que o condomínio tem que se atentar, né, ou essa negociação é direto com o fornecedor, com a empresa que vai prestar o serviço? Como que é feito todo esse trabalho, né, No pra norm contratação do serviço, né, do Sim. financiamento em si? Normalmente, assim, a gente tem, fornecedores que já levam a proposta com, né, com a opção. Tá, Porque não é todo fornecedor que consegue, chegar numa assembleia e falar assim: "Ó, pô, eu financio a pintura de um condomínio em 60 meses com recursos próprios". Não é todo o fornecedor que consegue fazer isso. Então a gente supre a necessidade de caixa ou ajuda aquele pequeno até médio fornecedor que eventualmente não tem os recursos. Se a gente olhar do ponto de vista da concorrência, a gente está dando condições de empresas participarem, digamos, dessa concorrência que não teriam. Está aumentando as o opções do leque, né. síndico, está aumentando as condições de escolha do condomínio, porque tem mais empresas qualificadas. Que antes, se a empresa, não uma empresa de menor porte, não tivesse essa capacidade financeira, ele estaria fora da concorrência. Essas empresas então levam, né, em última análise, a nossa proposta, e na medida que há uma evolução disso, a gente faz tratativas antes, faz uma simulação, leva, né, isso já de alguma forma, minimamente, informado, mas a partir do interesse real mesmo, a gente presta esse serviço de, digamos, de consultoria ou de apoio operacional para quê? Para que a documentação seja entregue da forma correta, né, tem alguns documentos que a gente precisa analisar, levar para o parceiro de crédito, ele aprova essa operação, é feito, né, a emissão do contrato, esse contrato é assinado. Lembrando que, assim, a ideia de passar pela assembleia, ela também é uma forma de dar a maior publicidade possível para esse tipo de Sim, situação, para que todos saibam. Por isso que tem que colocar lá no edital de convocação, empréstimo, tem que constar bem claro na ata que é empréstimo de tantas vezes, são vezes fixas, tantas parcelas né, em tanto tempo, com a empresa XYZ, com o CNPJ dela lá, assim, ninguém vai poder alegar depois que não sabia, desconhecimento, né. né, daquilo. Então fica muito claro e a ideia realmente é essa, é dar publicidade. Normalmente as operações são feitas o síndico, esse é um detalhe bastante importante, o síndico não é avalista, ele não é devedor solidário, ele não é garantidor de nada, ele é simplesmente o representante legal Naquele daquele momento. CNPJ do condomínio. Se ele assinar um contrato hoje e amanhã ele não está mais no condomínio, a responsabilidade do condomínio continua, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nesse contexto de transparência, normalmente também envolvido, solicitado ou colocado como testemunha um conselheiro ou um morador indicado pelo síndico. Para quê? Para que, né, todo mundo possa que o contrato formalizado também tenha, né, que os detalhes do contrato também sejam conhecidos por né, aqueles conselhos de comissão de obra. Então, Sim, assim, sim. todo esse processo, o advogado do condomínio olha o contrato, valida, né. Uma coisa bacana desse contrato, ele é todo feito nesse formato de visual law, né, é um formato de transparência, né, Transparência de menos juridiquês, então destaca lá as coisas, então esses contratos já saem, né, com esse visual law, que é uma coisa bacana também, e de forma a dar toda a publicidade possível e eventualmente alguma dúvida, algum questionamento, né. O que que é importante sempre lembrar, a operação de crédito não é com as pessoas, não é com os condôminos. Apesar de cada condômino ter a sua responsabilidade de pagar, né, um pedacinho da parcela, a relação jurídica é com o condomínio. Então, o condomínio é o responsável por pagar o boleto, né, do financiamento e, depois de pago, ele então faz lá a cobrança entre os seus condôminos, tá? Às vezes as perfeita. pessoas confundem assim: "Ah, mas eu não fiz nenhuma, eu não assinei nada". Não, realmente quem assina é o condomínio, porque é uma operação que foi aprovada em assembleia, né, não se Sim. trata de um empréstimo para o CPF, sim um empréstimo para o CNPJ.
Exato. E aí foi decidido em Em assembleia, assembleia. com a convocação toda correta, de acordo com a convenção. Por isso que é importante Aí que tá. seguir, né, as Exatamente. regras do jogo, né? Porque se há uma inconsistência, vamos chamar assim, né, para não chamar de falha, mas se há uma inconsistência, nesse processo todo, isso permite aquele morador, com todo o direito, Sim, de questionar. Pode, eu te confesso que nesses 4 anos a gente não teve nenhum caso judicializado, assim: "Olha, sim. foi feita a assembleia, aprovou o crédito Impugnou. e um morador levantou a mão e questionou". Mas a gente também faz uma análise muito criteriosa, faz um detalhamento, lê a convenção, né, então primeira Sim. coisa, leia-se a co lê Tem todo lê-se a esse convenção. suporte também, né, Exatamente. Murielo? Eu acho que é importante. E uma coisa, existe um limite mínimo para a contratação do empréstimo? Um teto máximo? Como que é feito e essa análise, como que ela é feita? De acordo com a receita do condomínio, né, com a vocês com certeza deve fazer uma avaliação também de uma possível inadimplência, aqueles Sim, condomínios que foi dito aqui, que não tem uma garantidora, ou seja, não tem uma garantia de receita. sim. Como que é feita toda essa pré-análise? Basicamente é o seguinte, o valor mínimo recomendado é R$ 30.000, tá. Porque Tá, menos do que isso tem um esforço de todo mundo e daqui a pouco também é um valor que não é representativo, mas vamos pensar assim, que a partir de 30.000 não há um limite, tá? A operação pode ser de quantos milhões forem necessários. Porém, o que vai ser levado em conta é a seguinte situação: qual é a situação desse condomínio? Para que é o dinheiro? Esse valor ele cabe. Vou dar um exemplo que a gente não conseguiu aprovar, tá? Um condomínio que tinha lá uma cota condominial de perto de R$ 800. Só que o que precisava fazer era tão complexo que a parcela ia dar algo perto de R$ 3.200. Então, a parcela representava 400 vezes a cota condominial, 4 vezes. 4 vezes a cota condominial. Então, é difícil, né. Então, tem uma certa relação, apesar de ser uma chamada extra, né, ou seja, Sim, sim. isso tá fora, digamos, do contexto inicial do condomínio, mas tem que haver uma certa razoabilidade aí, ou uma justificativa, né, uma coisa realmente, e aí se olha também essa capacidade de pagamento. Quando a gente fala em análise de crédito, a gente vai olhar basicamente quais são as receitas, as despesas do condomínio e vai olhar a inadimplência. O que eu sempre digo também é assim, a garantidora é uma excelente, ferramenta de gestão, né. Agora, para quem faz um empréstimo de 60 meses, se eu bater uma fotografia hoje, a garantidora pode estar aqui, mas amanhã ela pode ir embora, daqui a 12 meses ela pode ir embora. Por quê? Porque essa inadimplência ficou incontrolável, deixou de ser interessante para aquela garantidora. Então a garantidora é o momento, mas a operação é, né, a sequência. Ela vai Ela seguir vai até o seguir. período contratado. Isso. Então é também olhado, porque muitas vezes o síndico, né, quando a gente conversa, fala assim: "Não, mas nem precisa olhar crédito, o condomínio tem garantidora". Assim, tem garantidora hoje, né, Hoje. amanhã, depois de amanhã, mas daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, a gente está falando de uma operação de 60 meses. Então é olhado isso de forma bastante criteriosa. Eu diria assim, o índice de aprovação é 99, para não dizer 100%. A gente teve 2 casos negados de um universo bastante grande, mas com justificativas plenamente razoáveis. Um desse era essa discrepância de valores e o outro foi um caso pontual. Mas assim, precisa fazer essa análise, né, receber uma série de documentos para serem repassados então para essa análise e olhar eventualmente alguma distorção de balancete. É olhado como um banco, em última análise, faria para uma empresa adaptada à realidade, né, do condomínio, mas se olha isso com bastante critério, sim, e leva-se em conta todas essas questões. Por exemplo, a gente tem lá, uma situação que é um empréstimo para alguma coisa que vai reduzir custo do condomínio. Bom, eu tenho um olhar, né, ou seja, ele vai pagar a parcela com a economia. Quando acabar a parcela, ele fica com a economia. É uma coisa interessante. Sim. Uma energia solar, ele vai Eu pagar uma parcela que ele já paga da conta de luz, vamos pensar assim. Então ele agora, terminado o empréstimo, ele fica com essa vantagem. Então tudo aquilo que de alguma forma agrega valor para o caixa do condomínio será sempre bem, vamos assim, bem visto. Mas tem que olhar cada caso, né, é um processo bastante criterioso. eu ia até fazer esse comentário realmente da energia solar, né. Tivemos alguns exemplos esses dias, né, até mesmo aqui na nossa gestão de alguns condomínios, né, na administração, onde um cliente, né, ele fez a contratação do empréstimo, né, direto lá com a empresa que fornece a energia Uhum. solar, Sim. com a economia que ele vai ter na conta de luz, né, e isso
Eles colocaram lá, acho que é 60, 90 dias. A partir de 90 Sim, dias ele já vai começar a ter essa sim. economia, né? Depois da implantação, ele já vai começar a ver essa economia. Com essa economia, ele já paga o empréstimo e daqui 48, se eu não me engano, É, 48 meses, ele já vai ficar livre, vai. né? A parcela acaba. Da parcela do Exatamente. financiamento. E aí esse valor da economia acaba, vamos se dizer assim, né? Entrando para o caixa do condomínio, né? É, Acho que isso se faz bastante, né? a energia solar ela acabou, ficando bastante interessante em função dessa realidade, né, ou seja, da possibilidade de, terminado o financiamento, a economia que ela gerou continuar beneficiando o condomínio. A gente tem diversos cases aí de sucesso. Nós criamos, né, a Empresta Condo junto com alguns parceiros, alguns integradores, criou o que a gente chama de Solar Condos, que é um programa Ó, para que legal. incentivar, né, essas usinas. A gente tem alguns cases legais. E uma coisa que a gente aprendeu, né, nesse trabalho, é que a gente está olhando para a energia solar para conta de luz, né? Ou seja, quanto é tua economia, quanto que é a parcela. Só que tem que lembrar de uma coisa que já está acontecendo cada vez mais forte, que são os condôminos com seus carros elétricos. É. Dependendo da situação do condomínio, essa capacidade de geração de entrega de energia vai precisar ser repaginada, digamos, atualizada. Sim. E existe um cenário de demanda crescente de energia. Então, o condomínio ele pode olhar a conta de luz para fazer essa conta, sim, mas adicionalmente ele também tem que olhar essa possibilidade de que Vai ter que mudar a estrutura do vai ter que condomínio. mais gente vai ter carro elétrico. E Sim, já tem síndico sendo cobrado por condomínio e falar assim: onde é que está a estação de carregamento? Onde é que está as tomadas? Onde é que está, né? Então, assim, há já uma pressão. E a energia, né, a geração de energia, ela pode contribuir para que parte dessa produção seja reaproveitada internamente, respeitando as regras lá das distribuidoras, as regras gerais da ANEEL, né? Mas é um e mercado bastante interessante, sim. e assim, em relação a esse empréstimo, né, vamos dizer assim, o condomínio fazendo direto com vocês o empréstimo, ele tem que fazer algum apontamento do que ele vai fazer, tem que apresentar algum Sim, contrato? É tipo assim, se ele vai lá, é mais ou menos igual o consórcio, né, você paga lá o consórcio de sim. casa, ou melhor, de carro, você não pode usar aquela carta de crédito, por exemplo, para comprar uma casa, Boa, né? boa, boa Né, pergunta. então assim, o condomínio é a mesma coisa? Funciona da mesma forma? Quando a gente leva a operação para análise, um dos documentos que a gente precisa apresentar é a proposta, né? Assim, a justificativa da operação. Exemplo, energia solar. O que, que eu preciso? Da proposta do fornecedor. Ó, vai dar tanto de valor lá. Mas não é uma operação de BNDES onde a gente vai lá e paga o fornecedor. A gente paga o condomínio. Entendi. Quando o fornecedor vem com a operação e a gente começa a conversar, eu sempre digo para ele: olha, a gente vai fazer a operação, o dinheiro, né, vai estar no caixa do condomínio, mas a partir do momento que ele entrar no caixa do condomínio, é o condomínio que tem. Quem tem o dinheiro tem o poder, né? Então, assim, ele vai decidir isso. E vai constar na assembleia, muitas vezes, o O serviço que está sendo, direcionamento, né? né? O serviço, e vai constar na assembleia a empresa, né? Salvo alguma situação pontual com a empresa, algum problema, mas na própria assembleia, em tese, né, já vai ficar registrado na ata quem ganhou, o serviço aprovado, quem ganhou e a fonte de financiamento. Então eu diria assim, que é um dinheiro carimbado aqui, entre aspas, né? Ele Sim. vai entrar na conta do condomínio para isso, até porque ele precisa ser aprovado, justificado. Então, na hora que tu apresentar isso, precisa dizer vai para tal fim. Ou já aconteceu também, né? A gente aprovou a operação e no meio do caminho deu lá uma zebra, um problema. O síndico voltou e falou: olha, eu preciso aprovar um valor maior, porque, sei lá, deu um vendaval, estourou a caixa d'água que representou mais não sei quanto. Ou a empresa que fez o orçamento não levou em conta Al uma coisa extra que tinha. Então, assim, já aconteceu, a gente voltou, aprovou mais, tudo certo. Mas em geral é uma coisa direcionada, tá? Eu diria assim, respondendo a entendi. tua pergunta de forma mais objetiva, há um direcionamento. Tá. E hoje até pela sua experiência, né, que você vem acompanhando toda a evolução do mercado, o pessoal muito se fala em número de condomínios, né, aqui em São Paulo uma realidade 60, 70 mil condomínios, nível Brasil vamos colocar aí em torno de 500 mil condomínios, e grande parte desses condomínios são condomínios antigos, né, e assim, sem manutenções, né, muitos síndicos, né, a gente está falando aí de um mercado que o pessoal fala tá em franca
Expansão. crescimento, né? Franca expansão. Mas hoje, por exemplo, a questão da profissionalização, os síndicos que hoje procuram se capacitar, ainda é mínimo. A gente está falando aí em torno de 8 a 10% dos síndicos que buscam alguma forma de capacitação. Dentro desse pensamento, dentro dessa visão, o que vocês se deparam, assim, no dia a dia para a procura de um empréstimo hoje? É mais para pintura, energia solar que Sim. está no, né, vamos se dizer assim, tá na Não tá na moda, moda, não tá na moda. né, de repente até para a questão da economia, a troca da portaria física para Sim. remota, e aí o condomínio tá amarrado, às vezes tem o condomínio que também tem os funcionários próprios, né, Exatamente. tem os funcionários Sim. próprios e não conseguem As aí indenizações as trabalhistas. exatamente, né, quitar essas Sim. indenizações, fazer com que, tenha o condomínio tenha um capital para se ver porque acaba se vendo refém, né, Sim. de funcionários lá que tá 30, 40 anos dentro do condomínio. Qual que é o principal produto hoje da procura por Bom, esses empréstimos? assim, respondendo a tua pergunta, dá para dizer que se a gente fosse fazer uma lista aqui, a gente fica acho que uma meia hora só Só listando coisas listando. possíveis que um condomínio em situação normal poderia precisar de crédito para fazer um movimento. Exemplos dos mais diversos. Mas assim, os principais, tá? Eu diria os 5 mais relevantes. Legal. Pintura, né? Tudo que diz respeito à pintura. E aí, pintura, se leia-se o retrofit, Sim, leia-se. hidrojateamento, É, aquela a parte de questão de fachadas, vamos pensar fachada. assim, né? A questão da energia solar, sim, tem sido muito trabalhado em função de todos os aspectos, porque houve também um marco legal, né, que foi Sim. implantado, aí foi dado um prazo, foi mudado esse prazo, mas assim, a vida continua, os condomínios vão continuar precisando fazer, né, os seus investimentos. Depois a gente tem a questão que envolve a segurança eletrônica, muitas vezes os investimentos, né, tanto de, por exemplo, retirada de portaria física, colocação daquelas como é que se chama? Lá no sul a gente chama de eclusa, mas aqui Ah, tem tá. Aqui é tem um outro a nome, gente fala da que é o nossa. acesso Sim, sim, metálico sim, ali, que né. são os 2 portões lá, Isso, né, a clausura, clausura. clausura. Clausura, pensamos juntos. Clausura. Então assim, aqui tem todo aquele investimento em serralheria, né, Sim, tem sim. algumas coisas, então assim, todo esse contexto da segurança eletrônica, a parte da terceirização de mão de obra também, que envolve, né, a saída eventualmente de um funcionário, a indenização. Tem também questões só especificamente nessa questão dos funcionários, o empréstimo também pode ser para um condomínio que tem uma ação trabalhista. Então Ah, o tá. condomínio pode usar o crédito condominial para fazer um bom acordo, ganhar um bom desconto na Ah, justiça que legal. e parcelar esse acordo em muitas vezes. Então isso já tivemos casos e é uma ferramenta aí para o advogado do condomínio saber: "Olha, temos uma ferramenta de acordo aqui que é o empréstimo". E por último, eu diria assim, que é uma coisa que tem crescido bastante, a gente tem bons parceiros nessa área, que é a individualização de água. Ah, que Esse é um legal isso, item hein. esse é um item que ele é, assim, a água, né, é fundamental para tudo. Existe um número gigante de condomínios que são s que não foram abrangidos pela lei, né, então eles não têm a individualização, é aquele rateio direto. É, E os condomínios antigos, né, que a os gente condomínios estava antigos falando. que tu falou, Sim. exatamente. E tem um ponto que é bastante interessante, em relação a isso, que é o que as empresas nos dizem, que quando um condomínio implanta uma individualização de água, o valor médio do consumo, assim, a conta somada de todo mundo cai, E diminui 30%. com certeza. Por quê? Né? Porque as pessoas começam a sentir no bolso, né? Em última análise, o efeito Sim. digamos assim, das suas ações. Então há uma redução e parte dessa parcela, parte do financiamento, ele é pago com a própria economia. Por quê? Fechar a torneira, porque também quando é feita a individualização, é feito, digamos, um pente fino. Então o Sim. que que tu acaba identificando? Vazamentos. Vazamentos, né? Sim. Então tem assim como a energia solar digamos, a a conta de energia, o sol lá ajuda a pagar, nesse caso, no sentido inverso, A água. a redução do desperdício da água, ele ajuda a pagar essa conta do financiamento. Sim. E tem todos esses itens, eles acabam também, e de forma geral, valorizando o imóvel. Então, se o morador, se o condômino considerar que se ele fizer o condomínio tem uma boa pintura, uma boa fachada, é individualizado, tem energia solar, pelo menos 5% de valorização.
E aí essa conta fica mais incrível ainda, porque se tu tiver um imóvel de 250 mil que valoriza 5% por esse investimento, tu vai ver que dá lucro isso. Fazer Exatamente. o investimento, melhorar o teu condomínio é um negócio que dá lucro. Você fez um investimento ali, por exemplo, de um rateio de que ficou lá, vai, valor total 3.000, 5.000 reais e valorizou o seu apartamento em 25, 30 mil reais, Essa é a conta. essa é a conta, Agora, né? quem é que faz essa conta na prática? É o É o fornecedor fornecedor. que vai lá e fala assim: olha, esses 5 são os mais usados, mas, por exemplo, aquela. O retrofit, né? A modernização que se chama de De elevadores, por exemplo. elevadores. Tu vai comprar um imóvel, vai alugar um imóvel num prédio que tem, num condomínio que tem um elevador lá da década de 70. Quanto vale isso? E aí tu chega no mesmo condomínio, alguns meses depois, e o elevador é dos anos 2000, que seja, não precisa ser nem Sim, sim. 2023. Quanto isso valoriza? Então essa conta poucos fazem também. O que eu posso, assim, comentar contigo da vivência que a gente tem dessas interações? É que existe uma. Isso não é só do síndico ou do condomínio, mas é no geral, né? Uma dificuldade muito grande de entender a parte financeira do negócio, a educação financeira. Sim. Então, fazer essas contas todas, né? Ou seja, analisar esse cenário todo e chegar à conclusão: olha, tudo bem, parece que é caro o juro, mas não é por conta de tudo isso que a gente já falou, é a grande missão, né? Do ponto de vista da formação, da capacitação do gestor, é essa capacidade também. Além de ser um bom, de conhecer as regras do condomínio, de conhecer todas as questões de engenharia, de relações humanas, também conhecer relações, conhecer também o conteúdo de finanças, o conteúdo de educação financeira, para fazer uma gestão melhor de caixa. Não, a gestão melhor de. A melhor gestão no condomínio não é só colocar uma garantidora, né? E reduzir a inadimplência. Não, é muito mais além do que isso. Então, é um pouco do que a gente trabalha para construir uma visão mais, digamos, financista do negócio. Vale também pela experiência, né? Sim, claro. Muito tempo no mercado, mas é uma realidade, né? Tudo passa por isso. Então, se fizer bem isso, se colocar todas as cartas da mesa, daqui a pouco a visão muda e isso é favorável para todo mundo. É, e assim, né, o síndico, que ele é o líder ali dentro daquele, Sim, né, daquela aquele ambiente. coletividade, daquele ambiente, ele tem que ter esse conhecimento, né, para que Ou ele buscá-lo, pelo ou menos, né? buscar, É, exatamente, é, se não tem busca, né. é. Então assim, para que ele possa ser formador de opiniões ali, né, então Sim. é importantíssimo esse trabalho, né, É, de eu, no dia a dia. Eu já tive, assim, em várias oportunidades, antes de assembleia, conversar com o síndico, conversar com o conselho, conversar com o síndico, conselho e o fornecedor, fazer, né, reuniões, seja físicas ou presenciais ou online, para falar um pouco desse cenário todo e para a assembleia ou para as pessoas que forem na assembleia tomarem a melhor decisão, terem a melhor informação. A gente trabalha, assim, em última análise, Reginaldo, para diminuir o que a gente chama de assimetria da informação, né? A diferença entre a informação de quem tem, quem conhece, e aquele que não conhece. Então, assim, é um trabalho diário e que faz parte desses quase 4 anos aí de atuação. Perfeito, não, fantástico, né, acho que agrega muito valor, né, até para a gestão dele também, né, Sim, para a gestão do síndico, eu acho que isso é fundamental, porque ele acaba tendo a seu favor, né, todo esse mecanismo, né, o condomínio dele vai estar rodando valorizado. melhor, vai estar valorizado, Sim, quem, né, vê de fora, né, por exemplo, aqueles condomínios que tem muito investidor, que tem apartamentos lá de locação, sim, o investidor vai amar um negócio desse, sim, porque o apartamento dele com certeza nunca vai ficar vazio, né? exatamente. A pessoa que mora vai ter um lugar legal para estar recebendo sua visita, ele vai ter menos problema, Sim, né, de relacionamento no dia a é dia, verdade. porque a pior coisa que tem, né, é você chegar no seu condomínio lá, vai abrir o portão trava, não Sim, tá com o motor quebrado, né, tá sim. lá, chancela não funciona, a clausura lá tá Hum, emperrada com a Travou também. fechadura que não funciona, né, o elevador sucateado, Sim. né, a pintura do prédio cheia nossa, e assim, detalhe, tô pagando o condomínio, né, e as coisas não acontecem. Então o É. síndico ele tem que pensar nessa questão E, da valorização do patrimônio, né, e, Murialdo. e infelizmente, assim, infelizmente, porque a gente teve casos recentes de vidas perdidas, né? Sim, Condôminos
que pessoas que faleceram por conta de desabamento de prédio, rachaduras, de vários, digamos assim, vários eventos de engenharia, né, Sim, que culminaram. Então, assim, tirando todo esse lado de valorização que a gente falou, mas também tem um lado de risco de vida, de responsabilidade civil, não só do síndico, mas também do próprio condomínio. Então, é uma coisa bastante complexa. A ideia é que, né, eu acho que esse a grande mensagem que a gente quer passar aqui é que existem alternativas. sim. Se elas se elas vão ser compatíveis, se elas vão se enquadrar na realidade daquele condomínio específico, bom, aí é o nosso trabalho aqui buscar essa solução. Mas que deve-se buscar uma solução, pelo menos ouvir, conversar, né, fazer uma simulação, pedir ajuda lá para o assessor condominial, olha, eu tenho essa situação, esse negócio está parado um tempo aqui, vamos mexer nisso, o que que precisa, né? O cenário, eu diria assim, a tendência é que se a gente tiver uma redução de Selic, esse movimento todo aumente, as pessoas, né, percebam que isso para a economia como um todo é legal, vai movimentar, vai ter mais opções, então tudo isso faz parte, né, olhando o cenário macroeconômico, a gente tem aí tá no diria assim, quase no ponto dessa virada, que é bom para todo mundo, né, é Sim. interessante para todo mundo. Valoriza e faz essa economia de forma, mais ampla girar, né. Tá. E a gente está chegando aqui quase ao final já do programa. Legal. Na sua visão, né, como empreendedor, empresário do segmento, como que você está vendo a situação hoje que, né, o Brasil vem atravessando a questão da economia, os condomínios estão procurando mais essa questão né, do empréstimo, do financiamento. Você sente o mercado aquecido aí para os próximos anos? Na sua visão, como que você enxerga isso, Murialdo? Eu diria assim, nesses 4 anos que a gente praticamente que a gente está no mercado, o que que aconteceu? Muitas empresas, descobriram o mercado de condomínios, a gente está falando de grandes empresas, grandes Sim. players. Muitas empresas do setor financeiro também passaram a olhar o mercado e trazer os recursos, fazer esse movimento todo, em última análise, assim, crescer. Eu diria que o mercado, dá para dizer, está aquecido, então a gente tem demanda, tem muitas, né? Quando a gente começou lá em 2019, a gente tinha que explicar o que que era, Sim, ó, sim. financiamento é assim, assim, assado. Hoje não, as pessoas já sabem que existe financiamento, elas já sabem, podem até não saber como funciona, mas sabem que existe, né? Já é um avanço e buscam, né, essas informações, de uma forma mais detalhada. Eh, Existe uma tendência de crescimento, de necessidade e também, ajuda digamos assim, nesse aquecimento, da busca pelo crédito, aquilo que eu falei no início, né, o represamento de muitas coisas em função do cenário de pandemia. Há também, de alguma forma, uma dificuldade, às vezes, do condomínio em conseguir juntar o caixa suficiente de forma natural, então precisa fazer essa Uhum. antecipação né, do fundo de obras. E a própria necessidade do mercado também de, né, cada vez mais condomínios, cada vez mais espaços verticalizados, cada vez mais condomínios com muitas pessoas morando. Então, tudo isso acaba também gerando uma necessidade aí de recursos e Sim. também de investimentos. Mais empresas oferecendo serviços, né? Então, eu acho que é um cenário, é um mercado aquecido, é um mercado em crescimento, em expansão e tem espaço para crescer ainda muito mais, com certeza. Ah, com certeza. E o mercado é gigantesco, né? Acho que isso é o olhar assim que o empresário tem quando abre a janela do escritório dele, vê aquele É, mundo de prédios, são verdade. diversas possibilidades ali, né, que Isso a gente acontecem, fala né? do Brasil inteiro, né, tu fala É, lá né, de uma região específica não, tá espalhada, sim, é muito a oportunidade é realmente gigantesca. não, com certeza. E para você, né? Qual que é a importância de canais como esse que estamos aqui hoje, para a gente começar a difundir essa informação para os síndicos, aqueles síndicos que não conheciam, muitos conhecem, mas tem muitos que eu acredito também que não conheçam, né? Até porque é aquilo que eu falei no início do programa, né? Uhum. Apenas em torno de 8 a 10% do mercado hoje buscou algum tipo de formação, de informação, né? Então a grande massa de síndicos, né, a massa condominial ainda, não sabe que existem várias coisas aí, possibilidades no mercado. Como que a gente pode como que você vê, né, esses canais de comunicação?
como que você vê o trabalho de uma associação, né, voltada aí para o ramo condominial, para poder difundir essa informação, o Murialdo? Bom, olha, na minha visão, assim, a associação tem um papel fundamental, né, de difusão do conhecimento, de agregar as pessoas, né, de trazer essa capacidade de gerar o pertencimento, né, como eu gosto de dizer. Então, o associado que tem o apoio aqui, né, de vocês da Brasconde, ele consegue chegar a conteúdos, né? Talvez esse conteúdo que está chegando para ele hoje, se ele não, né, não tivesse acompanhando vocês, ele demoraria mais tempo para chegar, então ele já leva uma vantagem. É uma coisa que a gente vem sugerindo sempre na confecção aí dos cursos e a parte de programação, né, do que vai ser dado no curso, que vai ser ensinado em última análise, é colocar essa pauta financeira também, trazer essa Sim. pauta para dentro da realidade dele, no sentido de ensiná-lo, né, apresentar essa possibilidade e também deixar aberto esse canal. Se alguma pessoa que está assistindo quiser mais informações, quiser fazer uma pergunta, Sim, alguma claro. crítica, comentário, alguma coisa, a gente está à disposição. E agradecer também o espaço, a possibilidade de poder estar falando de finanças condominiais ou de serviços financeiros para condomínios aqui, um espaço tão bacana quanto esse. Ah, Tá? legal. E assim, só para vocês que estão aí nos acompanhando, o curso da Brasconde, Murialdo, acho que é o único curso, não vou falar que é o único, né? Porque até então eu nunca fiz os outros, Sim, sim, né? sim, sim, sim. Mas é um dos cursos, né? Vamos dizer assim, Sim. porque eu não conheço os Os outros, outros. que tem a parte da educação financeira Legal, legal. dentro do conteúdo programático do curso, né? E assim, muito nos honra, porque a gente começa lá desde o empreendedorismo, passando pela gestão do tempo, aí vem a educação financeira, programação neurolinguística, ou seja, você está preparando Sim. Os pilares ali, os né? pilares, está preparando o ser humano ali Sim, para sim, sim. falar assim: bom, agora vamos entrar na parte condominial. Aí Sim, vem a administração, sim. as manutenções, Sim. as obrigações legais, o direito, a Uhum. parte da engenharia. Então, assim, então o curso ele é bem completo. E por falar em curso, em educação, né, fomos presenteados aí num evento que participamos Sim, juntos, sim. né, lá na, Anacom. na cidade de Ribeirão Preto, né, o evento da Anacom, do nosso querido lá Miguel Zain, né, que está aí desenvolvendo um trabalho incrível também. E fomos presenteados com essas obras primas que aqui estão, né, ó, temos 8, né, Essa foi a livros nossa contribuição para a biblioteca da Brasconde, que né? Como a vamos gente estar falou. lançando aí a nossa biblioteca. Então lembra vocês que têm um pouquinho mais de idade, assim, né? Que vão lembrar como que funcionava as bibliotecas antigamente, que a Sim, gente ia sim. lá, Olhava assinava, ali, né? levava a carteirinha, É né? verdade. Daí aqui atrás do livro aqui Tinha tinha uma fichinha. aquela fichinha que você pegava o livro no dia tal e entregava no dia tal. E se não entregasse, né? Tinha multa, Tinha né? multa. Multa. É. Pô, Passamos por isso daí, né, Muriel? E assim, então a nossa ideia realmente, né, estamos com vários exemplares aqui, vários livros de diversos autores, vários temas. A gente estava vendo ali fora, né? sim. Vai ficar muito boa, muito bonita e assim, é para você que está nos acompanhando. E fomos presenteados aqui com essas obras, né, da editora Mizuno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho também da editora, agradecer aí a editora que nos presenteou, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho também que vocês têm também, né, Legal. no setor. A- a- no nosso desenvolvimento aí, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, muitos profissionais, né, de vários lugares do Brasil, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, morei um tempo em Santa Catarina, mas a gente acaba conversando com gente do Brasil inteiro e isso contribuiu para que a gente pudesse apoiar alguns projetos, né? Então, assim, um projeto que a gente se orgulha de ter apoiado é o livro Doutor Henrique, né? Vamos falar aqui dos autores dos Isso, livros, né? é, Acho que é legal aí a gente colocar, dar esse crédito, e né? Porque são isso. grandes Eu- é, personalidades aí do mercado. Esse foi um livro que a gente apoiou, do Dr. Henrique Castro, Direito Condominal em Tópicos, o que a gente chama de projeto editorial Educondo, que é um apoio, né, para que autores que tenham o conteúdo, né, que tem um Ah, que livro, legal. tenham o seu material pronto, pudessem divulgar. Esse livro especificamente, ele fala de direito condominial, mas de formato
mais simplificado, menos juridiquês e temas mais práticos, né? Então é um Até para sucesso. entendimento, né? Fica melhor, né? O foco é o síndico mesmo, né? O gestor, a pessoa que vai operar, né? O dia a dia lá da gestão condominial. E esse projeto, ele contou com o apoio da editora Mizuno. Então, esses livros que estão aqui, a editora Mizuno disponibilizou pra gente, não são especificamente de direito condominial, mas eles fazem parte de um acervo de Sim. 300 livros, E outro que eu queria destacar aqui é que foi o primeiro dessa série, que é do doutor César Carlo Peghini. Ele é um professor de direito e esse foi o primeiro, né? O Direito Condominial, está na segunda edição. Depois veio o livro do Henrique, já com o nosso apoio. O Henrique, que ontem Henrique Castro estava dando aula no curso da Abrasconde. Coincidentemente, né? Foi uma. Nada disso foi combinado. Nosso professor. Foi uma coincidência. E a gente tem mais livros pela frente. Tem um que não está aqui, em função também de venda mesmo, né? Os livros estão vendendo muito bem, que é o Direito Condominial, Temas Essenciais, que o Henrique faz parte também, mas que é quem coordenou, são 10 autores, que é o Marcelo Camelo. Ele comentou ontem na aula, ele comentou. Esse livro é um sucesso porque ele tem 10 autores, né, do Direito Condominial, com a coordenação do Marcelo Camelo. Ele também contou com o apoio do nosso selo. E aí, com isso, a nossa ideia aqui é apoiar os autores, né, trazer mais conteúdo e de uma forma bastante objetiva, contando com o apoio, né, como parceiros como a editora Mizuno, poder distribuir um pouco desse conteúdo, né, e a gente teve a chance de poder contribuir com a biblioteca da Brasconde. Então, uma coisa que muito nos honra. A gente, assim, agradece, né, esse carinho aí, né, essa credibilidade que nos foi colocada, né? Então aqui, ó, Dicionário Jurídico, Direito Civil e Direito Imobiliário, Dr. Júlio César Sanches. Esse é legal porque impacta lá nos registros das atas, né? Tem aqui o imobiliário registral aqui também, né? Do Júlio César Sanches também. Bastante Júlio coisa. César tá aqui bastante. Tá grandão, esse daqui, olha, gente, são obras assim, Propriedade Horizontal e Vertical, Haroldo Guilherme Vieira Fazano. Tem bastante coisa aí. E aqui, ó, Direito Imobiliário, né? Esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Direito Imobiliário aqui, Dr. Ulisses Vieira Moreira Peixoto. Aqui Aqui tem outro do Dr. Ulisses também, ó. Dr. Ulisses também. Então, a Mizuno, ela tem mais de 300 livros. Uso campeão, usufruto, inventário, partilha, divórcio, união estável, protestos e outros, documentos de dívida, demarcação e divisão de terras particulares, né? Então aqui, ó, já na sua quarta edição, também aqui do Dr. Ulisses Vieira, ó, deixar aqui para vocês, né? Então tudo isso, ó, vai estar aqui, né? Vai estar aqui na nossa biblioteca, uso campeão, aqui, ó, uso campeão extrajudicial. Aqui temos aqui a doutora Ana Clara Amaral, né? O doutor Carlos Rogério, doutora Daniela Bolívar, doutora Letícia Franco, né? Então, bacana. Gratidão aí por todo esse presente, né, que nos foi dado aqui para nossa biblioteca, né? E essa coleção não para, né? Tem previsão aí de novos lançamentos, e aí de tempos em tempos a gente vai atualizando aí esse acervo, esse né? Acervo, exatamente, então, né? Legal. Não, mas legal. Bom, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui nessa manhã, né? Nos esclareceu aí, com certeza quem está nos acompanhando vai esclarecer muitas pulguinhas que estavam atrás da orelha, né? Muitas dúvidas. E com certeza, se ainda tem dúvidas, Murialdo vai deixar aqui os seus meios de contato, né? Os seus canais de comunicação aí que possa entrar em contato com ele. Caso queira entrar em contato conosco, a gente faz essa conexão também, né? Essa ponte entre você e o Murialdo. Então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final aí para os síndicos que estão nos acompanhando, para os condôminos em geral, para os empresários também que nos acompanham, caso aquele empresário, pô, tô com uma dificuldade, não tô conseguindo fechar aquele negócio lá no condomínio, queria algum formato aí para que eu pudesse chegar lá e apresentar uma proposta para eu fechar esse negócio que para mim é muito importante, né, que é aquilo que você falou, né? Às vezes o pequeno empresário não tem essa condição de financiamento próprio, mas tem um parceiro aqui hoje do lado aí que possa estar fomentando aí esses negócios.
por favor, deixe uma mensagem, os seus canais de comunicação. Legal. Então, quem quiser mais informações pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, o @emprestacondo no Instagram, no LinkedIn, né? Ali a gente consegue dar um atendimento prévio no site, no www.emprestacondo.com.br. Tem lá uma opção de já pedir uma simulação, então quem está Legal. mais, digamos assim, mais apressado, já coloca ali o valor, para que precisa, e a gente então responde, a nossa equipe responde. Tem um simulador, né? Tudo. Repassa lá as informações e depois fica à disposição. Eu queria, né, agradecer a oportunidade, dizer que o que a gente faz, em última análise, é uma ferramenta de trabalho para muitos profissionais, seja o síndico, seja o contexto do condomínio e também o fornecedor. Essa ferramenta é o dinheiro e ele movimenta, ele faz, né, a coisa acontecer. E o que a gente pode é contribuir para que daqui a pouco isso que hoje é uma situação distante, a gente aproxima. Então, o nosso papel é esse, é um papel de construção de pontes, né? É o que eu gosto Legal. de usar também como uma expressão, ajudar as pessoas, levar informação, diminuir essa assimetria e dizer que tem um mercado espetacular em condomínios, tem muita gente precisando de ajuda, como pequenas e médias empresas, mas do outro lado também tem muito profissional que poderia, né, receber essa solução já mais ou Sim. menos encaminhada, né? E não, a gente atende as duas pontas, mas muitas vezes o síndico nos procura e deixar esse recado aí para as empresas, para os fornecedores de condomínio, já levem uma proposta de financiamento, porque a gente ganha tempo, todo mundo ganha tempo aí nesse negócio. Sim, com Tá? certeza. Te agradecer mais uma vez, fico à disposição, espero poder sempre que possível estar aqui contigo e conversando a respeito desse tema aí, que é um tema que a gente até estava brincando antes ali, né? É uma cachaça, né? Eu tô nisso há 31 anos e Viciou. né, viciou, não tem mais. Não, com Obrigadão. certeza. A gente que agradece, né? E a você que está nos acompanhando, né? Deixar aqui o nosso muito obrigado pela, né, participação aqui junto com a gente. Você que vai nos assistir depois, né, na parte gravada, né? Que esse conteúdo fica tudo dentro da nossa TV Abrasconde. Então, aproveite bem, né? Esse conteúdo, né? Então, com certeza vai agregar muito mais para você. E agradecer também os nossos parceiros comerciais, né? A Renove Administradora de Condomínios, né? Que é uma empresa que vem crescendo aí no mercado de administração de condomínios, né? Então, você que está precisando aí fazer novidades, trazer novidades aí para o seu condomínio, né? Não fique aí, como eu posso dizer assim, no desespero, né? Tem a solução, né? Renove, né? A administradora, uma grande parceira aqui do Pod Síndico. A Oreo Elevadores também, uma excelente parceira, tá aí no mercado também fazendo toda a parte da modernização de elevadores, que foi citado isso aqui, né? No nosso, Uma no pauta nosso relevante. bate-papo, né? Uma empresa que está aí no mercado há anos, né? Então, com certeza o pessoal está lá pronto para te atender. E o grupo CGTech, falando em terceirização também, que foi citado aqui também. Outro item. Então, assim, tudo fez parte hoje do nosso tema, né, Verdade, Murialdo? verdade, Então, verdade. Grupo CGTech, uma grande empresa que está chegando aqui, já está com força total aqui na Grande São Paulo, Grande ABCD, uma empresa que é lá do interior de Campinas, com sede em São José dos Campos também. Então, estão trazendo aí muita novidade aí no ramo de terceirização, tá? Então, fica aqui meu agradecimento a todos os nossos parceiros, a todos que estão nos acompanhando e a você, Murialdo. Obrigado. Grande abraço, obrigado pela Obrigado participação. mesmo. E nos vemos aí na próxima terça-feira em mais um Pod Síndico. Valeu, pessoal!